Olá, apaixonados por livros. Aqui é Edner Braga, você está no canal Explora Mundo e este é mais um vídeo da série Ciclo Literário 2026, 12 livros em 12 meses. E hoje o vídeo se refere à leitura que eu fiz no mês de junho, que foi uma leitura escolhida e selecionada na curadoria que montou esse projeto lá no final de 2025, e eu recebi uma enxurrada de indicações de vocês. Então essa leitura e esse ciclo todinho tem a participação de você que nos assiste sempre aqui no canal Explora Mundo. E um título que se repetiu muitas vezes nas indicações e acabou despertando meu interesse foi O Crime do Cais do Valongo, de Eliane Alves Cruz. Lógico que depois de tantas indicações, acabei fazendo uma pré-seleção, buscando mais informações em resenhas, em críticas e assistindo alguns vídeos sobre os livros pré-selecionados. E esta obra permaneceu e ficou definitivamente no Ciclo Literário 2026, sendo listada para o mês de junho. Mas se você ainda não viu a obra que foi lida no mês de maio, eu te convido a assistir, porque eu falei do livro Canção para Ninar, Menino Grande, de Conceição Evaristo. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Depois que isso terminar, se você quiser, pode ir lá e assistir. Também todo o Ciclo Literário 2025 está numa playlist especialmente feita para você, e aqui embaixo também, como também a playlist do Ciclo Literário 2026, que afinal de contas já tem 5 livros lidos. Você também pode assistir tudo isso clicando no link que eu deixei aqui abaixo. Mas agora vamos lá para o nosso tema, que é o livro de Eliane Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo. E se você já acha que está valendo a pena, não deixe de dar o seu like, comentar, compartilhar com um amigo que também gosta de leituras e, principalmente, assinar o canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum dos nossos futuros conteúdos. E também já está convidado a maratonar os mais de 200 vídeos que temos aqui no canal, divididos sempre em playlists e em séries para facilitar a sua vida. Então, para a gente entender esse livro, O Crime do Cais do Valongo, de Eliane Alves Cruz, a gente precisa entender um pouco do chão em que pisamos. A autora nos transporta para o Rio de Janeiro da época joanina, não para os salões da corte, mas para as ruas do Rio de Janeiro demarcadas pela escravidão, pela pobreza, pelo autoritarismo e pela ideia de que seres humanos poderiam estar a serviço de outros de uma forma tão brutal e grotesca como aconteceu. Pois é, entre 1811 e 1831, o Cais do Valongo foi o principal porto de chegada de escravos aqui no Brasil. E estima-se que até 1 milhão de pessoas escravizadas passaram por ali. A autora fundamenta a sua ficção histórica em acontecimentos brutais, o cais, os armazéns de escravos e o cemitério dos Pretos Novos, onde os corpos eram jogados e enterrados em covas rasas. Hoje, o Valongo é considerado um patrimônio histórico da humanidade decretado pela Unesco. É um verdadeiro memorial a céu aberto. Falando em história, preservação, conhecimento, eu quero desde já deixar o meu agradecimento sincero aos nossos 2 patrocinadores que têm mantido a possibilidade do canal Explora Mundo continuar existindo. É a Clique Livros e a Cursos Clique. Eles têm produtos e serviços que com certeza farão toda a diferença na vida de nós que somos leitores. Eu convido vocês a fazerem um tour nas 2 lojas virtuais desses patrocinadores, sem nenhum compromisso. Só de você ir lá e visitar já está dando uma grande força para o nosso canal, porque assim eles ficam estimulados a continuar patrocinando o nosso canal. Então, depois que esse vídeo terminar, clica nas lojas virtuais e faz um tourzinho por lá.
com certeza alguma coisa interessante você vai encontrar por ali. A genialidade da autora é usar um mistério como gancho para prender o leitor do começo até o fim do livro. Em termos bem simples, e para não dar spoiler, a Eliana coloca ilusoriamente como tema do livro o misterioso crime do qual Bernardo Viana foi vítima. É aquela clássica pergunta: quem matou e qual foi a motivação? Mas, na verdade, ao investigar e tentar desvendar o mistério desse crime, mas o que ela está investigando de verdade é o crime da escravidão e da brutalidade que se cometeu com as pessoas escravizadas aqui no Brasil. Eliana utiliza o REC da curiosidade o tempo todo nesse livro, fazendo com que o leitor fique apegado a ele durante todas as pouco mais de 130 páginas que o livro contém. Ou seja, o livro não é extenso demais e a leitura flui tão rapidamente que você consegue ler bem tranquilamente, exigindo de você muito pouco tempo, porque a leitura é orgânica, intuitiva e flui como se fosse a natureza de um rio fluindo. Já vou dando toque. Se você garantir as suas próximas leituras com um precinho bem legal, fique atento que a partir de hoje, quarta-feira, dia 1º, até o dia 7 de julho, estamos vivenciando plenamente a Prime Day na Amazon, com descontos incríveis. Então, se você resolver aproveitar essa chance e fazer algumas comprinhas daqueles livros que você queria há muito tempo, mas não dava para comprar, agora pode ser a hora. Mas se você resolver fazer isso, por favor, faça a partir do link de afiliado da Amazon que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, porque essa é uma forma de você apoiar muito o canal Exploramundo e ainda obter bons descontos e frete grátis. Então não perca, de 1 a 7 de julho apenas, e você fazendo isso vai estar praticando o bem para você, que vai receber bons livros, e para a gente, porque ajuda a manutenção da produção de conteúdos do nosso canal. Posso contar com seu apoio? Desde já, muito obrigado. A estrutura narrativa é um dos pontos altos dessa grande obra de ficção histórica brasileira. Ela usa de uma narração polifônica, ou seja, existe mais de um narrador, e nesse caso são dois personagens entre os protagonistas. Um é uma escrava que secretamente aprendeu a ler e escrever numa época em que isso era proibido aos escravizados. É Moana Lounet, que a partir da sua narrativa ela traz toda a história e a dor da escravidão a partir do sequestro de pessoas lá na África e todo o processo, toda a trajetória da sua vinda ao Brasil nos navios negreiros. E o outro narrador é Nuno, que é um liberto mestiço e que vive num mundo de contradições, porque ao mesmo tempo que ele não é escravo, a ele não é dada muita chance de progredir na vida, justamente devido à sua cor da pele. Essa escolha que Eliana faz é muito genial, porque ao dar voz a dois protagonistas, que na verdade não eram os protagonistas daquela época, porque eram dois negros, mas sim eram pessoas em que a branquitude, desde aquela época, tentava calar a voz. Agora, eu vou pedir a sua licença para ler aqui um trechinho que eu formulei e entendi que ficaria mais produtivo se eu lesse para vocês, para sair exatamente como foi formulado. Para além do crime, o livro é um mergulho no misticismo e na ancestralidade. Eliana descreve com lirismo a criação do homem pela grande mãe, Nipele, e nos apresenta personagens inesquecíveis, como a cozinheira Rosa e o escravo Mariano, que tece colchas mortalhas
com uma paciência ancestral. A escrita aqui neste livro não é apenas um registro, é um ato de liberdade. Quando a escrava Muana Loné diz, eu leio, eu escrevo, ela está reivindicando a sua própria humanidade diante de uma elite que, em grande parte, era analfabeta. É uma aula sobre como a cultura, a fé foram as maiores ferramentas de resistência. Se você valoriza vídeos com esse tipo de reflexão, eu vou te convidar para algo que foi recém-criado, que é o Explora Clube. Para você entender em detalhes como é que ele funciona, porque para eu explicar aqui nesse vídeo e estender demais, basta você clicar em Seja Membro e ler todas as informações, porque há 5 níveis de acesso a esse clube de leitores. E você pode escolher aquele nível que mais se adequa aos seus interesses. Mas de antemão, eu já te digo que existem uma série de benefícios que vão aumentando conforme o nível a ser escolhido. E todos eles acabam trazendo diferenciais que vão além do que ser somente inscrito do canal e assistir aos vídeos. A gente está tentando ampliar o estímulo à leitura, o acesso às reflexões, à cultura, à arte e ao conhecimento a partir da criação desse Explora Clube, que nos permite ir além da produção de vídeos. Se você quiser fazer parte, dá uma olhadinha sem compromisso e depois você decide. Afinal, a escolha é sempre sua. Por que a gente deve ler O Crime do Cais do Valongo nos dias de hoje? Ora, porque o Brasil ainda não terminou de enterrar os seus mortos. E a gente tem que constantemente revisitar a nossa história para que, ao compreendê-la, a gente tenha o necessário letramento racial que é tão importante para que nós, que não somos negros, possamos também contribuir para que possa realmente superar uma das grandes chagas do mundo e uma das grandes chagas do Brasil, que é o racismo estrutural e que tem impedido ou dificultado muito a possibilidade de superação. Então é uma obra que realmente incomoda, principalmente aqueles que ainda necessitam limpar em si mesmos as camadas, né, desse racismo escondido, desse racismo oculto, mal confesso, que existe em todos nós, porque, afinal de contas, nós somos frutos de uma sociedade que, na sua gênese, já era racista e ainda se mantém. Assim, queridos leitores, nós vamos encerrando o nosso passeio breve pelo livro O Crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz, entendendo que é uma obra importante e necessária e que a gente deve ler sem moderação nenhuma. Além de ser um misto de ficção histórica com literatura policial, de crime e mistério, e não dá para a gente classificar esse livro apenas em um gênero ou subgênero da literatura, porque ele acaba abrangendo uma série deles. Ela ainda também usa como recurso narrativo e recurso literário a memória e o tempo, porque ela acaba se libertando de uma trajetória de memória e de tempo linear e passeia entre diversas épocas, indo lá para a África, antes da chegada dos nossos personagens protagonistas ao Brasil, e ao mesmo tempo ficando também no Rio de Janeiro da era joanina. E todos esses discursos literários e narrativos que a Eliana usa vai fazendo com que a obra se torne cada vez mais interessante, porque ela vai adicionando camadas que faz com que, ao mesmo tempo, essa obra seja muito leve em termos da evolução da leitura, mas muito densa em relação aos temas
que ela traz e as reflexões que ela propõe e que eu falei um pouquinho aqui. Eu não vou revelar para vocês quem matou Bernardo Viana e nem por quê. Como tampouco vou revelar qual foi o destino dos nossos dois protagonistas narradores, Moana Lounet e Nuno. Para você descobrir tudo isso, você realmente vai ter que ler, porque eu não estou aqui para dar nenhum spoiler. Mas já agradeço a você que ficou até o final deste vídeo e já convido para a nossa leitura do mês de julho. Dá tempo, de você adquirir a obra e ler junto comigo. Se você realmente se decidir a ler comigo, faça contato pelo WhatsApp, que vai estar aqui também na descrição deste vídeo, e vamos lendo junto e conversando a respeito da leitura. E se você estiver disposto, no final de tudo, quem sabe no próximo vídeo você participa de uma conversa comigo, inclusive indo lá em Madrid e percorrendo os lugares que o protagonista de Lúcius de Boêmia passa lá naquela cidade maravilhosa. E esse vídeo está aqui na nossa playlist, que constitui a série de turismo literário. Se você ainda não viu, é mais uma recomendação do vídeo aqui do canal para você ver. Mas a leitura do ciclo literário 2026, referente a julho, é essa aqui, Tirando Bandeiras, de Ramon del Valle Inclán. E você já é o convidado a ler comigo, ou se você não quiser ler comigo, voltar aqui no final de julho para ver o vídeo a respeito deste livro. Por sua consideração de estar comigo até agora, eu vou deixando aqui para você um abraço literário muito afetuoso e mais uma coisinha a dizer antes de ir embora. Fui!